Bom, chegamos aqui ao vídeo final, acho que o mais esperado por todos em relação à usina fotovoltaica de fornecimento de energia solar. Apresentar um plano geral atual da usina fotovoltaica, já instalada, já em operação, funcionamento, custo extra não provisionado já foi apresentado naquele relatório de obras, de coisas que a gente precisou realizar. Essencialmente telhas, né? Uma quantidade aí considerável de telhas quebradas durante a instalação que a gente precisou fazer a substituição, a extração das palmeiras, uma mais robusta da área da piscina que precisou de um profissional, andaime para fazer a extração, outras 3 em formato de leque que organizei junto à equipe do Boulevard e nós mesmos absorvemos e conseguimos fazer a extração, uma solicitação de adaptação para o projeto solicitado pela C, dado o impacto aí que o sombreamento delas iriam proporcionar em termos de não geração de energia solar, né, em relação ao sombreamento, um valor considerável, e a gente precisou, infelizmente, fazer essas extrações, né? As outras obras de alvenaria, construção de uma estrutura para instalação dos inversores, cobertura dos inversores e tudo mais, mas eu explico isso no vídeo com o relatório de obras, né? De coisas que foram realizadas, né? O objetivo do vídeo aí é falar sobre valor residual. Se vocês se recordam, a gente colocou um percentual de 10% sobre o valor do projeto, né? O valor final foi R$605 mil, já está pago, totalmente quitado, e aí a gente colocou um percentual aí de 10% a mais, prevendo futuras e possíveis inadimplências, dado que no momento em que ele foi aprovado, a gente não tinha saldo para sequer pensar em compensar eventual falta de valor para pagar essa parcela, né? Porque foi feito sem financiamento, parcelamento direto com a empresa que fez a instalação do projeto. Então, caso a gente não conseguisse arrecadar o pagamento das taxas extras suficientes para pagamento da parcela, eu não teria saldo para fazer esse pagamento. Então, esse percentual a mais de 10% foi para ter uma garantia que, se houvesse um número tal de inadimplência que não conseguisse cumprir a cota de pagamento da parcela mensal, a gente teria esse ágio a mais aí programando essas incidências. Felizmente, houve uma alta adesão em relação ao projeto, muitos anteciparam o pagamento, e subsiste ainda uma única inadimplência, que é a única inadimplência crônica que existe no Boulevard, não só do projeto, dessa taxa extra do projeto da fotovoltaica, quanto também de condomínio, ocupação, mas essa unidade está sendo negociada, né, a compra dela, e também o atual comprador, né, que está em negociação, condicionou aí o pagamento dessas pendências totais. Então, 100% das parcelas correspondentes a essa unidade não foram pagas e a única inadimplência não recolhida da fotovoltaica. Mas, sendo acertado, comporá aí esse saldo residual. Lembrando que foi 10% mais como incentivo para aqueles que optaram por pagar antecipadamente todas as parcelas das taxas extras, foi dado um desconto de incentivo de 5%. Então, eu não tenho o recolhimento de 10% do valor total final pago pelo projeto. Eu tenho uma proporcionalidade dos que pagaram parcelado, que incidiu os 10%, não contando essa unidade inadimplente, que é mais 6 mil e pouco, né? Não pagou nenhuma parcela e é a única inadimplente. E 5% daqueles que anteciparam, e foram muitos que anteciparam esse valor. Então, o que a gente tem aqui de saldo residual hoje, considerando ainda que tem essa unidade crônica que não pagou nenhuma parcela e a única inadimplente dessa taxa extra da fotovoltaica, o valor de 24.308,24. Esse valor, ele tá lá, ele não entra na movimentação das outras contas, é um valor que está separado referente a esse residual aí
desse percentual a mais que a gente incluiu nesse contrato da fotovoltaica. E aí, na última assembleia, discutimos quanto à possível destinação desse valor, e a programação é destinar esse valor para abater, conforme também já expliquei em vídeos anteriores, no vídeo anterior específico sobre esse assunto, da instalação dos relógios de individualização aí de consumo das unidades, né, autônomas, dos apartamentos. Então, esse valor vai ser destinado para abater desse custo total e para amortizar aí eventual taxa extra que seja criada para poder, de fato, executar o que já foi aprovado relativo a essa individualização e leitura de consumo de energia das unidades. Então, esse é o valor residual hoje disponível. E a unidade a única inadimplente relativa a essa taxa extra sendo efetivada a sua venda e o valor sendo pago, automaticamente o saldo correspondente a essa obrigação vai para esta destinação, para esta conta destino, compondo aí o saldo total disponível e sendo utilizado como pretendido para essa finalidade aí que eu descrevi. Em relação à operação de como que funciona a compensação da energia solar, eu antecipei no vídeo anterior algumas classificações e definições da nossa conta de energia. O que é cada coisa, o que é cada taxa, o nosso tipo de classificação, o que é demanda ativa, demanda contratada, dei até o exemplo do copo. E antecipei essa explicação para vocês entenderem o que é compensável, o que não é compensável, o que está incluso, o que não está incluso na nossa leitura aqui da nossa conta de energia. Essa demanda ativa contratada, que é o valor fixo mensal que a gente paga para ter garantido a entrega, o fornecimento de energia necessário para operar conforme o nosso perfil e métrica de consumo, ela não é compensável pela energia solar, tá? Você vai pagar ela independentemente de quanto você gerar de energia solar, porque não é relativa a consumo, mas sim ao que é contratado para garantir o fornecimento da nossa necessidade de demanda, para operar, para funcionar toda a estrutura do Boulevard conforme o nosso perfil de consumo. Então, essa demanda ativa, ela não é compensável pela energia solar que é gerada. E o valor hoje da nossa demanda ativa contratada é R$ 6.773,22. Outro item que não é compensável é a taxa de iluminação pública, é uma taxa municipal. Então, ela não entra na compensação da geração da energia solar, que é de R$ 1.200. A gente tem uma variação do valor dessa taxa quando a usina opera 100%, porque ela incide uma alíquota percentual sobre o consumo. Então, como a gente está tendo uma compensação da usina, o nosso consumo diminuiu. Então, a alíquota dessa taxa de iluminação pública proporcionalmente diminuiu. Não é que ela está sendo compensada. A alíquota mudou porque o valor de consumo mudou. Então, proporcionalmente, houve uma redução dessa taxa de iluminação pública. Mas a energia solar não compensa a taxa de iluminação pública e não compensa a nossa demanda ativa contratada. Então, quando se faz a explicação de que o projeto hoje instalado tem uma cobertura de até 75% do nosso consumo de conta, não estão incluídos aí essa demanda ativa contratada e a taxa de iluminação pública. E também não estão contidos aqui, conforme eu antecipei a explicação, o nosso consumo também compensado pelo funcionamento do gerador no horário ponta. O horário ponta é aquele de 18 a 21 horas, 3 horas dia, segunda a sexta, não considerando finais de semana e feriado, que é o horário de pico, de maior consumo. O valor do quilowatts-hora é quase o dobro do valor do consumo fora da ponta, que é durante o dia. Então, o valor do quilowatts-hora, por exemplo, no consumo fora da ponta durante o dia, que é o momento em que está sendo gerada a energia solar, é de 0,37, né? E as variantes aí. E o consumo na ponta, que é a partir das 18 até as 21 horas, é de 0,62, o valor do quilowatts. Então,
é quase o dobro do valor. Então a gente ainda tem o gerador como um equipamento de dependência para a gente fazer essa compensação. Então, quando se fez o estudo do projeto da fotovoltaica, esse estudo ele foi realizado com base no perfil de consumo da métrica que entra aqui na conta. Quando o gerador está funcionando essas 3 horas dia, eu não estou utilizando o Coelba, então ele não está nessa métrica de leitura de consumo da conta. Não entrou na compensação desses até 75% da nossa conta essas 3 horas de funcionamento do gerador. Então entendam que o valor em que o quilowatt-hora é o mais caro, quase o dobro, eu não estou compensando com energia solar. Eu estou com o gerador funcionando, porque o nosso projeto não cobre isso. Então, quando se fez a métrica de leitura para compensação de até 75%, não está incluso o horário na ponta que o gerador está funcionando, não está incluso essa demanda ativa contratada, porque ela não é compensável, e não está incluso a taxa de iluminação pública, que é uma taxa, não compensa essa energia solar que está sendo gerada. E como é que funciona esse fornecimento de energia solar gerada? No momento em que ela está sendo gerada durante o dia, durante a incidência da luz solar, eu estou automaticamente compensando o meu consumo em tempo real. E a gente ainda está naquela métrica, entramos naquela, por isso que corremos para fazer a aprovação, de compensação 1 por 1, não tem taxação. Agora, qualquer pessoa que venha a fazer a instalação de projetos de energia solar vão entrar numa taxação da energia que é produzida depois dessa compensação em tempo real. O excedente que é embutido na conta, que entra na conta, entra nessa taxação com uma gradação de taxação que vai sofrer aí ao longo dos anos um aumento de alíquota. A gente não entra nisso. Inclusive, se quisermos ampliar e tivermos interesse de ampliar o nosso projeto, a gente ainda entra nessa compensação 1 por 1, independentemente do tamanho de ampliação que a gente faça da usina hoje. Assim me explicou a SER em relação a isso. Então, quando você faz a compensação e você está gerando energia solar, você está compensando em tempo real o seu consumo ali do momento, né? Então, isso não vai entrar na conta. O que você está compensando em tempo real no momento em que você está gerando energia solar e no momento que você está consumindo, ela automaticamente se compensa e ela não vai ser contabilizada na conta de energia. O que entra na conta de energia é o que você gera de excedente durante o dia superior ao seu consumo em tempo real. Então, esse excedente é que vai entrar em forma de ajuste na conta para abater. Só que esse excedente que eu estou gerando para além do consumo que está sendo compensado em tempo real, ele está sendo gerado no horário fora da ponta. Então, eu tenho que zerar o meu consumo fora da ponta para conseguir que essa compensação que eu gerei em excedente entre no consumo na ponta. Lembrando que a gente quase não tem consumo na ponta nessa conta aqui, na nossa conta de energia, porque é o horário que o gerador está funcionando. Então, o valor da nossa conta de energia seria muito superior se a gente utilizasse da Coelba nesse horário ponta. E o que a gente está fornecendo, conseguindo gerar de energia solar, ainda não é suficiente para alcançar esse consumo na ponta, que é compensado com o funcionamento do gerador. Então, não está nessa métrica de compensação de até 75% da nossa conta. Entra nessa compensação de até 75% do consumo da nossa conta, basicamente esse consumo que é gerado fora a ponta, né? E a gente vê que de qualquer forma compensa, mas como é que isso se opera? E aí vamos fazer uma linha do tempo para vocês entenderem. O projeto ele estava operando parcialmente em junho, as placas foram sendo instaladas à medida em que foram feitas as entregas, né? E foram três entregas de lotes dessas placas à medida em que a gente ia pagando proporcionalmente. E foi feita a instalação e aí
no momento em que foi instalado, parcialmente já estava operando de forma parcial em junho. Mas o projeto só foi 100% instalado, 100% com funcionamento a partir de julho. E lembrem que a nossa conta ela tem uma leitura antecipada. Ou seja, eu só vou ter essas métricas aí de funcionamento 100% do nosso projeto da usina solar 2 meses após. O que isso quer dizer? Por exemplo, a conta com leitura mês 6, leitura mês 6, estava funcionando parcial, ela está com vencimento 11/9/2023. Mês 9 ela chegou e estava operando parcial. E aí a gente teve aqui já parcialmente uma dedução da conta do consumo, e aí aparece aqui a compensação para além do que a gente fornece em excedente da compensação em tempo real, aqui nos ajustes. E aqui, já teve um ajuste aqui de 2.913,60 menos. Aqui, vou mandar para vocês cópia dessa conta. Em junho, a conta de leitura julho, que é quando a usina passa a estar 100% operando e instalada, a conta leitura julho, a gente vai ter ela vencimento 10/10/2023. E ainda teve aquela questão que não fizeram a leitura em tempo, um mês pulou, e aí a gente até reduziu essa métrica aí de parâmetro de tempo de antecedência por conta dessa leitura que eles não fizeram no mês referência correspondente. E aí, a leitura mês 7, vencimento 10/10/2023. Aqui ela estava 100% operando. E aí a gente tem a leitura mês 8, leitura mês 8, vencimento 10/11, nem venceu ainda. Então, hoje eu só tenho essas duas contas como parâmetro comparativo em relação às outras contas do mesmo período do ano anterior, com a usina 100% em funcionamento. Só tenho essas duas contas. A de leitura mês 7, vencimento 10/10/2023, e a de leitura mês 8, vencimento 10/11/2023. E aí eu faço um gráfico para vocês, comparativo, para entenderem essa métrica. E aí, lembrando que a gente tem aqui, como que eu fiz esse comparativo? Eu fiz esse comparativo pelas somas de consumo na ponta e fora da ponta. Lembrando que o nosso maior consumo é fora da ponta. Porque tem variação também. A demanda contratada da conta referência, por exemplo, mês 7, 2022, o valor dela na época, a demanda contratada 5.804,78. Hoje, o nosso valor da demanda contratada nessa leitura referência 7 2023 é de 6.758,19. Assim como também a precificação do quilowatts hora da conta de 2022 tem uma variação de valor. Na época estava 0,53 na ponta e 0,33 fora da ponta. Hoje está 0,62 na ponta, 0,37 fora da ponta. Então, o meu parâmetro tem que ser de consumo, quilowatts-hora, né? Para ter essa medição de redução comparativa. Porque o preço tem essa variação e essas métricas aqui de cobrança também. Então, eu fiz uma planilha para vocês, considerando o seguinte, que é a planilha que vocês vão receber aí junto com a leitura das contas. Assim, E aí eu faço o comparativo aqui, se vocês colocarem um cursor em cima, o comparativo em percentual. Em azul, aqui, tá o valor da conta. Aí você clica, você coloca o cursor em cima, vai aparecer, a conta de junho de 2022 estava operando parcial, veio o valor total 19.810,56, o valor dela tirando a demanda ativa e iluminação pública, que não são compensáveis, 12.024,78,
E o consumo em quilowatts-hora, fora da ponta e na ponta, 15.542,33. E aí você compara, aqui estava parcial, viu? Valor total da conta junho em 2023, 15.276,02. Valor dela com a dedução da demanda ativa contratada e da iluminação pública, laranjinha, 7.302,80. O valor do consumo quilowatts-hora, 11.726,38. Então, fazendo o comparativo do valor de consumo quilowatts-hora em junho de 2022, 15.542,33, mais o consumo do quilowatts-hora junho de 2023, 11.726,38, eu vou ter aqui um comparativo de redução em percentual em comparação com a conta do mesmo ano anterior, de 24,55%. E aí o mesmo processo em relação às demais contas, ó. Aqui julho ela já estava operando 100%, né? E aí a gente pega julho 2022, quanto que deu o total dessa conta? 17.591,89. Quanto que é essa conta com a dedução da demanda ativa contratada, a dedução da iluminação pública, que não estão nessas métricas de compensação da energia solar, 10.587,11. Qual que é o consumo quilowatts-hora em julho de 2022? 22.377,49. E aí, comparando com julho deste ano, a usina operando 100%, uma conta total de 15.036,40. O valor dessa conta sem a demanda contratada ativa e sem iluminação pública, 7.078,21. O valor de consumo, quilowatts-hora, 8.429,89. Comparando com o mesmo ano anterior, em relação a esse consumo aqui, em relação a consumo quilowatts-hora, a gente teve uma redução aí de 62,33% dessa conta de consumo. Se a gente pegar agosto do ano anterior, agosto de 2022, a gente chega aqui, uma conta total na época de 16.198,27. Tirando demanda contratada e iluminação, 9.139,33. O valor de consumo quilowatts-hora dessa conta de 2022, agosto, 19.550,13. Comparando com agosto deste ano, uma conta total de 10.499,12, uma conta com a dedução de demanda contratada e também de iluminação pública de 2.521,60, o consumo quilowatts-hora no valor de 4.100,64. Então, a gente teve uma redução de conta, comparando com o mesmo ano anterior, de 79,02%. Então, vocês observem que dentro dessas métricas e com essas deduções que têm que ser consideradas, a gente está no alcance do que foi contratualmente comprometido. E lembrando também que tem variações, né, climáticas. Tem dias chuvosos, tem dias nublados, então uma compensação de até 75%. Mas por quê? Porque tem essa variação climática. Então, nos dias de menor incidência solar ou nos dias chuvosos, ela não vai conseguir entregar até 75%. Ela vai conseguir entregar proporcional aos dias em que ela conseguiu ter uma boa incidência de luz solar. Então, percebam que se a gente tirar essas métricas não compensáveis da demanda contratada, que não compensa, a energia solar não compensa ela, e a iluminação pública, e pegar o que tem de consumo no comparativo, o projeto está entregando o que foi comprometido, mas não está incluído o consumo mais caro, que é o consumo na ponta, que o gerador compensa. Então, a gente continua sendo dependente do gerador, por isso que não podemos desvincular o funcionamento do gerador. E aí, a gente tem um gasto de combustível, por exemplo, no mês de julho, a gente tem aí um gasto de combustível de 6.818,35, julho deste ano. No mês de agosto, a gente tem um gasto de combustível de 5.515,23. Então, percebam que
Não é só a conta de energia. O projeto está entregando o que se comprometeu dentro das métricas de leitura de consumo que existem na conta de energia, mas não está incluído a operação funcionamento gerador, que gera para a gente uma despesa de consumo de combustível, diesel, dessa operação diária, 3 horas dia, segunda a sexta. Então, quando as pessoas fazem a interpretação de que é 75% de cobertura total da conta, não é 75% de cobertura tirando demanda ativa contratada, tirando a iluminação pública, entenderam? E também tirando essa questão das 3 horas dia de funcionamento do gerador. Então, sim, estamos tendo uma economia significativa, e aí você vê nos ajustes, né? Em relação à dedução, por exemplo, dessa conta leitura mês 7, a gente teve aqui no ajuste, no campo ajuste, que é o que você fornece para além da compensação em tempo real, R$ 9.068,40, aqui no ajuste da conta leitura julho, ó. Fica aqui nesse campo, eu vou mandar para vocês cópia. No mês 8, a gente teve um ajuste, dedução, do excedente que se gerou, 10.440. Aqui no ajuste. Ó. Vão receber cópia disso. Então, verifiquem que é sim uma economia considerável e sim compensa, mas não é na proporção que talvez alguns estejam fazendo a interpretação. Então, é sim uma economia significativa, compensa sim, mas não é 75% de cobertura da nossa conta total, considerando que demanda ativa contratada não é compensável, considerando que iluminação pública não é compensável e considerando que o consumo maior com a precificação quilowatts maior, que é o funcionamento na ponta de 18 às 21 horas, não está cobertado nesse projeto. E a gente continua na dependência do gerador, que tem um custo mês aí de combustível que tem que ser somado para suprir, na verdade, essa necessidade aí de geração que a gente precisa de consumo de energia. Então, entendam que a gente ainda tem muito pouco parâmetro, a gente só tem um parâmetro de 2 meses de leitura, julho e agosto, que são meses de baixa, e a gente ainda vai chegar num mês de maior consumo, na alta. Então, embora a gente tenha dedução na conta, a gente tem um aumento considerável de consumo, e isso impacta no valor de conta, embora com compensação alto. E como eu disse, a gente está indo muito bem na média, porque a gente fez uma estimativa de média de receita, mas com comportamentos de despesas variáveis a depender do mês. Então, na temporada, a gente ainda nem chegou na temporada, e eu vou ter comportamentos de despesas bem maiores do que a média de arrecadação. Então, embora hoje a gente tenha saldos provisionados com uma gordura, com uma sobra, eu vou precisar dessa gordura, porque essa gordura justamente vai precisar ser utilizada nesses comportamentos de variação de despesa maior. Minhas despesas vão aumentar na temporada, tanto relativo a consumo, embora tenha a compensação da energia solar que está sendo fornecida, e como eu explico para vocês, não compensa 75% da nossa conta total, e vou ter aumento de despesa com folha, porque eu reduzi o quadro em 1/3, de 30 para 20, mas na temporada eu não consigo manter esse mesmo quadro, sobretudo em relação à conta ocupação camareiras, porque a nossa demanda de estadia cresce exponencialmente e eu não consigo manter esse quadro para atender essa demanda. Então, bem por isso, a gente ainda não tem parâmetros para dizer sobre reduções, porque não chegamos ainda no período de maior despesa para saber como a gente vai conseguir ultrapassar isso, e também porque a gente só tem leitura de 2 meses de baixa em relação a essa geração aí
da usina fotovoltaica e porque temos uma lista extensa, enorme de coisas e de pendências para serem realizadas. E eu digo que é uma caixinha de Pandora. Você abre e você só vai saber de fato o que você está lidando no momento em que você está ali mexendo. A central telefônica é um exemplo. A gente começou a mexer, era um orçamento inicial e foi se verificando que tinha um monte de placa queimada, que não tem como a olho nu adivinhar a proporção das coisas. E aí depois que finalizou, alinhou toda a parte ali da central interna, reinstalou, restaurou placa, ficou ainda a parte de cabeamento de bloco que está lá exposto no forro, no telhado. Então tem essa outra parte ainda para fazer das linhas que a gente não conseguiu restabelecer nesse ajuste ali do quadro da central telefônica. E o prestador que me cobrou um valor inicial teve que ajustar, porque o serviço que ele listou inicialmente já não era mais o mesmo a partir do momento que ele abriu para fazer o reparo. Então você inicia uma manutenção com um orçamento que você pensa inicialmente que é X, e aí você descobre mais YZ, e esse orçamento inicial com as outras coisas que você descobre que tem que realizar, às vezes até triplica do valor inicialmente provisionado. Então, não adianta trabalhar redução automática de taxa de condomínio com esse tanto de coisa para fazer, porque eu vou reduzir condomínio e vou criar diversas taxas extras para poder suprir essas necessidades de coisas que a gente precisa alcançar. E ainda temos muitas coisas emergenciais para serem realizadas, de urgência, emergência, necessidade, relacionadas à operação, funcionamento. Entendo que existem várias outras coisas a serem realizadas que são relevantes, que são importantes, mas eu não consigo fazer benfeitorias, substituição de modelo, se eu ainda não ultrapassar essa parte de necessidade, de manter o que a gente tem, do que existe, da forma que é. Então, estou totalmente consciente das nossas demandas e de coisas que tem para realizar. São 6 meses de gestão completos, né, minha, e não adianta eu querer resolver 25 anos de uma gestão anterior com muitas coisas em que não era realizado nenhum tipo de manutenção em 6 meses. É operar milagres, e a gente já tem operado praticamente milagres com tanto de coisas que a gente conseguiu realizar e alinhar. Estamos com saldo positivo, estamos com uma gordura de saldo para tentar alcançar aí a temporada. O valor do 13º salário dos funcionários eu já separei dos saldos de cada conta destino, ocupação e condomínio, do quadro respectivo de cada um, já está na conta provisão, separado esse valor do 13º do quadro existente hoje. E ainda com saldo positivo e realizando todo dia coisas e necessidades e manutenções que aparecem o tempo todo no Boulevard. Então, assim, a gente não consegue operar sem água, a gente não consegue operar sem um alvará sanitário, sem um alvará de funcionamento. Vocês vão ter perdas se não fizer manutenção na obra da piscina, porque é um item muito importante para fazer a comercialização das unidades. Então, eu ainda estou na base do operacional, do funcional, de coisas que dependem para isso aqui funcionar, operar. Eu ainda não consigo chegar em coisas que possam ser melhoradas. Tô mantendo o que existe. O salão de jogos. O salão de jogos tem um monte de coisa que pode ser agregada, acrescentada, comprar uma mesa de totó, só tem uma mesa de sinuca. Os tacos estavam quebrados, as bolas estavam faltando, mas é o que a gente tem. Então vamos manter funcional o que a gente tem. Comprei os tacos novos, comprei bolas, comprei uma taqueira para organizar e tornei funcional o que a gente tem. Ainda não consigo agregar em outros itens, mas estou tentando tornar funcional em cima do que já possuímos e do que já temos. Então é nesse sentido. E olhem a lista, tá lá um relatório de 30 páginas com pendências e coisas que a gente tem para realizar, o que realizamos, o que estamos realizando. Então, de fato, é muita coisa. Para vocês quererem que eu organize toda a vida do Boulevard em 6 meses, é impossível, gente. Mas ciência eu tenho de tudo isso e estou passando para vocês sobre tudo isso.
E muito do que foi pontuado está lá nos conteúdos e a gente verifica que as pessoas não estão se dando nem ao trabalho de ir lá verificar, né, apontamentos que eu já estou fazendo, que já estão lá listados e constados. Estão muito mais preocupadas em expor as coisas do que procurar, de fato, soluções factíveis ou ser contribuição, de fato, né? Porque eu gostaria que qualquer pessoa que esteja aí no grupo e que tenha entrado em contato ou tentado entrar em contato comigo tenha tido alguma dificuldade ou não tenha tido retorno meu, porque todos que entram em contato comigo eu atendo de imediato, em qualquer hora, qualquer horário, qualquer dia. Tento ser a mais explicativa possível, dar o máximo possível de informação, porque os que me procuram é porque querem saber. Então, para quem quer saber, para quem tem interesse, e eu acho que é o mínimo que vocês podem fazer é se informar sobre as coisas que acontecem, eu estou à inteira disposição de qualquer um que queira me procurar. E os que me procuram podem dar esse feedback a esse respeito. Mas quando as pessoas estão mais preocupadas em apontar e não procurar quem elas têm que procurar para expor, pedir explicação, ou então para contribuir, dar uma opinião, a gente vê que o objetivo não é resolver, o objetivo é só apontar. E aí eu trago uma reflexão para vocês. Onde vocês pretendem chegar com isso, né? Qual a efetividade de fato que isso vai trazer para além da crítica do apontamento? Então, acho que as pessoas têm que refletir e, de fato, ter uma mente mais colaborativa e contributiva, porque somos um coletivo e funciona melhor quando estamos aqui para auxiliar uns aos outros e não apenas apontar, tá bom? Então, é nesse sentido. O que vai ser encaminhado para vocês também, eu pedi a ser esse levantamento, é quanto custaria para a gente ampliar a nossa usina, de forma que a gente conseguisse alcançar o máximo possível a autossuficiência em geração de energia solar e o gerador não ser uma dependência, de fato, o gerador estar ali só para momentos em que houver apagão geral e aí funcionar ou algum defeito na rede. Tá ali mesmo, só mesmo em situações em que for necessário ser ligado e não como rotina diária. Então eles fizeram um orçamento complementar para tentar alcançar essa autossuficiência de geração de energia solar e a gente sair dessa dependência do gerador. E aí eu vou encaminhar para vocês esses orçamentos. O orçamento para complementar seriam aí mais 181 módulos fotovoltaicos, né, placas, mais um inversor de 75 kW. E aí o valor seria 246.112,50. E aí também eles encaminharam um orçamento de cabos de R$ 5.026,90 e de um aparelho que precisaria, neste caso, porque existe o gerador para fazer aí essa transferência de energia, gerador, enfim, de R$ 20.026,44. Então o valor total estimado para a gente ampliar a nossa usina e chegar a uma quase autossuficiência em geração de energia solar seria 271.165,84 hoje, né? Orçamento hoje para a atualidade. E aí, se a gente dividisse por 112, ficaria um valor a mais de R$ 2.421,12 para cada condômino, caso houvesse o interesse na ampliação do projeto de energia solar, para aí sim a gente tentar alcançar a quase autossuficiência na geração de energia solar. Não estou dizendo que tem que ser feito, que tem que ser realizado ou que vamos realizar. Eu só estou passando para vocês essa estimativa, caso vocês queiram entrar em discussão quanto a essa possibilidade, para que vocês tenham noção de quanto custaria, né, caso haja interesse geral, em ampliar o nosso projeto hoje, e ele pode ser ampliado e a gente entra ainda naquela compensação 1 por 1, independente da ampliação que for realizada. Então tá aí mais como um parâmetro, uma alternativa para uma reflexão futura, caso haja interesse de ampliar. Sempre vai compensar projeto de
de energia solar, né? A produção da energia solar nesse sistema, qualquer tipo de compensação é sempre muito válida e sempre vale muito a pena. Então, tá aí para pensarmos a longo prazo a respeito disso. No mais, estarei à disposição de vocês na nossa reunião na quinta-feira. Espero mesmo que vocês acessem os conteúdos para se integrarem em relação a essas informações e no momento da reunião estarmos ali de fato para sanar dúvidas ou então estar à disposição aí para as colocações de vocês, de forma que vocês possam contribuir com uma perspectiva que talvez não estejamos conseguindo verificar ou um outro viés sobre os aspectos dos problemas que a gente tem, de possíveis soluções, alternativas, direcionamentos, e poder ser um momento de construir possibilidades para a gente projetar aí e se organizar dentre tantas demandas e necessidades que a gente precisa ainda alcançar aí no decurso do tempo. Então, o que eu posso dizer para vocês é que as estimativas são as melhores, mas que a gente ainda tem pouco tempo de parâmetro para dizer que é possível, e com tantas necessidades, fazer uma redução automática, que, como eu disse, é trocar 6 por meia dúzia, é reduzir o valor e ficar cobrando taxas extras para suprir todas essas demandas e necessidades que ainda temos que alcançar pela frente. Então, essa rediscussão de valor a gente vai poder ter quando a gente tiver melhores parâmetros em relação a esse comportamento da usina, especialmente nesse período de temporada que vamos ultrapassar. E após esse período aí de aumento de despesa que vamos passar, como que vai se dar esse comportamento de receita versus despesa, mais o funcionamento da usina. E então, pós-temporada, a gente pode sentar e discutir dentre as demandas que conseguiremos realizar até lá e das que ainda restarão para realizar, com os saldos que possuiremos na ocasião e com uma visão mais ampla das compensações e economias que conseguimos fazer do período para pensar em redução de valor, tá ok? No mais, estou e sempre estarei à disposição de todos para aqueles que têm interesse, caso queiram de fato me procurar.